Fala galera, tudo bom? Hoje iremos apresentar o trabalho sobre malformação de Arnold Chiari. Somos alunos do curso de Medicina UFPB, Arthur Sabino, Luiz Eduardo, Matheus Alexandre e Pedro Henrique Lima, docente Viviane Falcão. Então, a princípio, nós iremos falar um pouco sobre o contexto embriológico e sobre o que é a doença. Então, durante o desenvolvimento embrionário, o tubo neural dá origem ao cérebro e à medula espinal. A região posterior do crânio, chamada fossa posterior, deve crescer o suficiente para abrigar o cerebelo e o tronco cefálico. Quando essa região é pequena ou mal formada, o cerebelo pode ser empurrado para baixo em direção ao canal vertebral. Certo? Então, aqui nós temos o exemplo de como aconteceria a compressão dos aquedutos em que o líquido cefalorraquidiano irá percorrer. Então, o forame interventricular será obstruído. Portanto, na imagem inferior, nós conseguimos ver esse ventrículo lateral sendo aumentado e provocando hidrocefalia em indivíduos que possuem essa anomalia. Nós temos exemplos aqui de tomografias mostrando como aconteceria na realidade esse processo. Então, na malformação de Chiari, as tonsilas cerebelares, que são as partes inferiores do cerebelo, se deslocam para o interior do canal vertebral, passando pelo forame magno. Então, esse deslocamento pode comprimir a medula espinal, interferindo no fluxo do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinal, e gerar sintomas neurológicos importantes. Então, a partir de agora, nós iremos falar um pouco sobre a classificação dos tipos de malformação de Chiari. Existem 4 tipos principais desse tipo de malformação. O tipo 1, que é o mais comum, as tonsilas cerebelares se projetam mais de 5 milímetros abaixo do forame magno. Pode ser assintomático na infância e só causar sintomas na fase adulta, como dor de cabeça e dormência nos braços. Após isso, nós vamos apresentar o tipo 2. Tipo 2, Arnold Chiari, que é o mais grave. O cerebelo e parte do tronco encefálico descem para o canal vertebral. Esta está fortemente associado a mielomeningocele, uma malformação na coluna, em que os arcos vertebrais não se fundem, então acontece o extravasamento da medula, de meninges e de líquido cefalorraquidiano na região inferior da coluna. Então, nós temos a imagem aqui à direita, retratando um pouco de como seria esta malformação. O tipo 3, que é um tipo mais raro, um pouco mais difícil de ocorrer, envolve uma herniação do cerebelo e tronco cefálico, concomitantemente, para uma encefalocele, que é uma bolsa fora do crânio, altamente debilitante. Então, nós temos o exemplo aqui à direita de um indivíduo em período de gestação ainda, que possui encefalocele. Aqui nessa região mais cranial, nós temos esse problema que está intimamente relacionado a essa malformação de Chiari. Nós temos, além disso, o tipo 4, que não envolve herniação, mas sim uma hipoplasia, ou ausência de partes do cerebelo. É grave e geralmente incompatível com a vida. E agora, depois dessa masterclass de Arthur aí explicando, né, os principais conceitos, classificação da nossa malformação, vou continuar falando agora sobre as manifestações clínicas, né, os principais sinais, sintomas dessa doença, tá? E os principais, né, que a gente tem, primeiro, a cefaleia occipital. Então, o paciente ele vai ter uma dor de cabeça, né, de forma genérica, vai ter uma dor de cabeça nessa região posterior da cabeça, tá? Então ele vai se sentir muito incômodo aqui. Associado também a tontura e desequilíbrio. Claro, lembra que o cerebelo, ele é a principal função do cerebelo, né, mais conhecida dele, está envolvida com o equilíbrio. Então, se eu tenho o cerebelo afetado, então eu vou ter, consequentemente, um desequilíbrio nesse paciente, certo? Também vão ter fraqueza dos membros inferiores, alteração na sensibilidade, hidrocefalia e seringomielias. Hidrocefalia, Arthur falou um pouco antes, mas resumido, sobre como acontecia, né? Mas enfim, vamos ter aqui, eu trouxe aqui uma imagem para vocês da hidrocefalia, tá? E nessa hidrocefalia, a gente vai ter uma obstrução dos canais que passam o LCR, né, o líquido cefalorraquidiano, e principalmente aqui nos forames interventriculares, tá? Que é o que liga o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então aqui, ó, vamos ter aqui nessas imagens, vamos ver aqui como esses forames estão obstruídos, né? Então vai ter um acúmulo de líquor nesses ventrículos laterais e eles vão começar a crescer exageradamente, tá? Então pode ver aí que eles ficam bem grandões mesmo, tá? Completamente desproporcionais ao que deveriam ser. E nessa imagem aqui à direita a gente tem também uma imagem, uma tomografia, né, uma vista lateral aqui, um corte sagital, de como aconteceria, né, como ficaria essa região aqui. Pode ver que tá com bastante líquido ali, né, essa região mais escura aqui, logo acima um pouquinho do cerebelo, beleza? E a seringomielias seria um acúmulo de líquor na medula espinhal, tá? No canal da medula espinhal. Então ela pode acontecer geralmente acontece aqui em cima, onde tá aqui entre B e E, mais ou menos, tá? Consequentemente, o cerebelo, ele desce um pouco, né? Então quando ele desce, ele começa a tampar, entre aspas, o forame magno. Então essa região aqui, que é onde o tronco encefálico, ele começa a dar origem à medula espinhal. Então quando tem esse tampamento aqui, eu posso dizer assim, então vai ter um acúmulo de líquido
de líquido ali também, tá? Então, eu posso ter essa manifestação clínica, um acúmulo de líquido na região da medula espinhal, tá? E aí, os tratamentos e a conduta clínica que a gente pode ter, primeiro, se for um caso mais leve, a gente vai apenas acompanhar por imagem, fazer um acompanhamento por imagem, tá? Ver como é que tá sendo o grau de evolução, tá? Desse caso do paciente, né? Se tá evoluindo de forma muito rápida, se está evoluindo de forma devagar, se está estabilizado, enfim, é um acompanhamento por imagem. Caso seja necessário, podemos fazer também uma descompressão da fossa posterior, que seria como está aqui nessa imagem à direita, tá? A gente vai quebrar, de fato, o cirurgião, né, vai quebrar uma parte do osso occipital, ali na região posterior, né? E para conseguir descomprimir, para conseguir fazer o cerebelo, entre aspas, relaxar, beleza? Ele vai descomprimir um pouco e vai parar, né, de tampar ali aquela descida. E em outros casos, a gente também pode fazer uma drenagem da cavidade medular, né? No caso da seringomielite, podemos fazer uma drenagem, uma punção, para conseguir drenar aquele líquido que está sendo acumulado. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma imagem de como seria a cirurgia, né, de descompressão occipital, ou descompressão da fossa posterior, tá? A gente pode ver aqui o nível, né? Está aqui a nível de forma magno, tem aqui as tonsilas cerebelares, a medula, enfim, toda essa região aqui e, consequentemente, o osso occipital aqui, ele está quebrado. Então, ele está fazendo aí a cirurgia de descompressão, beleza? Então, finalizamos aqui, tá? Nosso trabalho de embriologia, sobre malformação de Arnold Chiari, né? Como o Arthur bem disse, nós somos os discentes Arthur, Luiz, Matheus e Pedro Henrique, e a nossa docente aí, professora Viviane Falcão.